Você quer ter mais autoridade no seu site? Deixa eu te falar uma coisa. Antes de você apontar backlinks para o seu site, se você quer ter ele na primeira página do Google, você precisa antes ter estratégia, SEO homepage, ou seja, o seu conteúdo do seu site tem que estar otimizado. A estratégia, você tem que selecionar as páginas corretas, as landing pages ou os posts que você vai posicionar, tá? Não podem ser todos os posts do seu site. Tem gente aí que sai criando conteúdo, um monte de conteúdo, otimizando, publicando conteúdo todo dia, todo mês, achando que vai ficar em primeiro por causa disso. Isso é um mito, tá? Isso não existe. Eu aqui na MKArt, para você ter ideia, com os meus casos de sucesso, eu trabalhei de 10 a 20 páginas no máximo e consigo posicionar mais de 100 palavras-chave e vou acumulando cada vez mais palavras-chave sem ter que criar mais nenhuma página, apenas com poucas páginas, 10 ou 20 páginas. Eu já atendi mais de 1.000 empresas, a maioria de serviços, já atendi e-commerce, profissional liberal, mas o meu foco principal são empresários que trabalham com serviços, tá? Se você é um empresário, tem consultoria, oferece algum tipo de serviço, eu vou te dar algumas dicas muito relevantes agora para você ter o seu site primeiro no Google e não apenas receber visitas, mas receber leads e fazer vendas. A primeira dica é que você comece focando num serviço específico, tá? Por exemplo, se você tem um serviço de marcenaria, foque em trabalhar conteúdos no seu site específicos. Armário planejado, por exemplo, apenas focando em armário planejado. As pessoas que só estão em busca desse serviço, você vai ter muito mais chance de escapar da sua concorrência e se posicionar no mercado como especialista. Quando você se posiciona como especialista, o Google gosta de você e te dá mais autoridade. Fica mais fácil você ranquear em primeiro. A estratégia é onde muita gente pega, tem dúvida, não consegue fazer, por mais que eu explique, até na minha mentoria, para vocês terem ideia, que a gente tem ali 6 aulas, né, de 1 hora, 7, 8 aulas às vezes, de 1 hora cada aula, onde a gente conversa, as pessoas tiram as dúvidas, eu explico, reexplico, e ainda assim as pessoas não conseguem acertar na estratégia, tá? A estratégia é muito difícil mesmo. Só que ela é o pilar, é o mais importante. Se você erra na estratégia, você vai errar em tudo, tá? Porque pensa, se você posiciona para uma palavra-chave que ela não te traz venda, que ela até te traz visitas, te traz clientes entrando em contato, mas não fechando, você vai ter perdido tempo, porque o SEO demanda tempo, e você vai ter perdido dinheiro, porque você vai ter investido naquilo, né, em ações para aquilo, para gerar aquilo, e você não vai ter resultado, tá? Então, se você errar na estratégia, você erra em tudo, tá? E como funciona a estratégia? Primeira coisa, você tem que analisar a sua concorrência. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, Nutrição e Esporte, site de outro colega. Esse colega aqui, ó, ele quer posicionar para nutricionista online, né? A gente está vendo aqui. Vamos colocar essa palavra nutricionista online. Ó, vamos ver se ele já tem um texto aqui. Ó, não tem o texto, tá vendo? Precisa do textinho. Não tem o homepage ainda. Nutricionista online. Então vamos analisar aqui, ó, quem está concorrendo. Doutor Consulta, Doctoralia, PicDoc, né? Growth Suplementos, Smart Fit, Get Ninjas, Conexão Saúde. Eu já tenho um pouco mais de conhecimento do mercado, então eu sei dizer que essa concorrência aqui está muito forte, né? São grandes empresas. Só que assim, é um pouco mais profundo, não é simplesmente você ver que eles são famosos e tudo mais, que é impossível você conseguir, né? Até porque, olha que bacana, eu consegui posicionar o meu cliente aqui em primeiro, acima também de grandes concorrentes gigantes, como Magazine Luiza, Mercado Livre, Americanas, vários concorrentes gigantes, ó. Calunga, OLX, Shopee, e ele está em primeiríssimo aqui desde 2020, quando eu comecei o SEO lá para ele, né? E por que que eu consegui posicionar aqui acima?
porque a gente foi específico na questão do envelope. Então, ainda aqui na análise de concorrência, se é um cara de SEO amador, ele, ixi, esses caras aqui, né, ele vem aqui, ó, doutor consulta, vou mostrar como que seria o mais básico para você analisar aqui a concorrência. Você vem no Hrefs e pega o DR do cara, ó, DR 53. Aí, o meu DR, quanto que é o DR do colega aqui? Vamos ver. Ainda não tem o DR, tá bem baixo. Tá até com backlink tóxico aqui, viu? Precisa fazer o desalô. Então aí você pensa, nossa, eu tô com um, o cara tá com 50, é impossível posicionar. Porém, não é impossível, porque se você for específico, se o seu site só falar sobre consulta online com nutricionista, né, e você fizer toda aquela parte estratégica e a parte on-page e os backlinks e conseguir ser específico nisso, aí você consegue posicionar acima de qualquer um, né? Eu que inventei esse método, tá, gente? Eu inventei não, né? Eu descobri que o SEO, basicamente, ele é teste, tá? Você vai testando e validando. Então, nesses últimos 7 anos, eu fui testando e vi que ser específico te traz grandes oportunidades de aparecer atrás dos gigantes, tá? De qualquer empresa. Isso aí eu comecei também até por causa das TVs lá, né? Que eu tinha que aparecer em cima do Extra, no Magazine Luiza. Então, eu entendi que, sendo específico, na época eu estava vendendo apenas TV de LED, 32 polegadas, de um tipo lá, de LED, 32 polegadas, tinha mais uma coisinha lá. E aí eu foquei só nesse tipo de produto e consegui posicionar acima deles, só para esse tipo, e aí depois foi evoluindo para outros tipos, tá? Então, basicamente, para você analisar a concorrência, primeiro você vai ver qual que é a métrica do site que está em primeiro lá na SERP. Depois, você vai ver se ele é específico. Se o site dele só aborda o assunto que você está querendo posicionar, ou se aborda vários assuntos. Nesse caso, todos os sites aqui abordam vários assuntos, né? Ó, a não ser esse aqui, ó. Esse aqui já é específico. É uma consulta online específica de nutricionista, tá? Aí você já analisa também o DR dessa pessoa. Olha lá, ela não tem DR, tá vendo? Ela não tem DR e tá lá, por quê? Porque ela é específica, tá vendo? Então, quando você é específico, é muito mais fácil. Se vocês querem atingir a primeira página do Google de forma estratégica, sem ter que precisar gastar um monte de dinheiro em link, a primeira coisa que vocês têm que fazer é isso, ser específico, tá? Então, você vai analisar a sua concorrência. Você também pode analisar ela agora pelo Bird. Deixa eu até corrigir aqui que eu fico confundindo. Bird. Você vem aqui e coloca qual o nível de concorrência para... Olha lá. Essa palavra-chave é considerado alto, com a pontuação de 68 no MOS. Pegou da ferramenta MOS. Isso significa que há muitas páginas competindo por essa posição no ranking no Google. Você precisará de um conteúdo de alta qualidade, com um número significativo de backlinks de sites relevantes. Não há uma resposta definitiva de backlinks, né? Ele ainda não é capaz de falar. Esse foi longo chato, né? No entanto, podemos dizer que o número de backlinks entre 100 a 1000 é considerado bom para se posicionar no top 10 para a palavra-chave de alto nível de concorrência. Tá? Crie conteúdo de alta qualidade, participe de fóruns e comunidades online relevantes, colabore com outros sites e blogs e divulgue seu conteúdo nas redes sociais. Aí ele já fala aqui de anúncio. Mas enfim, aqui hoje você também já consegue agora utilizar o Bird. Caso você não entenda tanto do Hrefs, você seja mais iniciante, você também tem essa opção. Ou então, se você quer aí uma segunda opção, né? Se você analisa, mas não fica tão seguro, tem essa segunda opção. Mas você percebe que ele não falou nada sobre essa questão da especificidade. Essa questão da especificidade eu mesmo descobri, eu tropecei nela, né? Porque eu criei várias páginas
e fui testando, testando e validando, e eu entendi que quando eu era específico eu conseguia me ranquear bem, tá? Beleza, então é dessa forma que você vai analisar a concorrência, pelo Ahrefs e pelo Bird. Depois, você vai escolher quais páginas você vai otimizar, tá? Tem muita gente que sai otimizando o site todo. O cara tem 20 páginas, ele otimiza as 20 páginas, faz a SEO das 20 páginas, aí vai vendo, só posiciona para uma ou duas. Ele perdeu um monte de tempo ali otimizando páginas, tempo que ele podia estar criando outro tipo de conteúdo, tentando ir atrás de backlinks, fazendo coisas mais proveitosas, né? Então, não caia nessa, não saia criando conteúdo indiscriminadamente e otimizando esse conteúdo, tá? Tem também gente que cria vários textos, fica publicando texto aí todo mês, toda semana, né? Texto com 1.000, 5.000 palavras, isso é impraticável, tá, galera? Não precisa disso. Eu posiciono texto com 800 palavras. Aquele meu ranqueamento ali, ó, agência de backlinks, por exemplo. Ó, eu tô aqui em primeiro, né? Você me esperta a mídia, a gente chama CAM, meus concorrentes. Tô aqui em primeiro e olha só. Aí aqui eu tenho um call to action logo de cara, né? Porque eu ofereço uma auditoria do perfil de backlinks da pessoa e da estratégia. Aí aqui vai vindo meus cases, os elementos da minha página, né? Aqui os preços dos pacotes de backlinks que eu vendo. E aqui embaixo o texto SEO, ó. Finalmente esse é o texto SEO com apenas 800 palavras, tá? É um texto pequeno, né? Então, só com esse texto eu fui capaz de ranquear na primeira posição. Então, é um mito quando te falam que você precisa de 1.000, 5.000 palavras para conseguir ranquear o seu texto, o seu site, sua página, na primeira posição. Beleza? Você precisa escolher palavras-chave, topo, meio e fundo de funil, né? Mapear essas palavras, saber qual é a... Porque, assim, não, é o que eu estava falando, não adianta você simplesmente ranquear palavras de forma aleatória. Você pegar palavras cauda longa, por exemplo, e sair ranqueando elas, que você vai atrair tráfego e você né, tentar monetizar isso. Não vai acontecer, você não vai monetizar. Para trabalhar com AdSense, afiliado, e-commerce, empresa, serviço, todos os clientes que eu já atendi aqui, de todos os tipos, né, eu tive que cair nessa questão de fazer um mapeamento das palavras topo, meio e fundo, para mim realmente trazer lucratividade para esse cliente, tá? Por quê? Porque as pessoas não entendem que não se trata de uma palavra, tá? A pessoa começa pesquisando, por exemplo, envelope. Ela vai ver o Calunga, vai ver o Tilibra. Aí ela vai ver que envelope tem vários tipos. Tem o amarelo, tem o craft, tem o de correio, né? E o que ela vai fazer? Ela vai falar agora, eu quero um envelope de segurança. Tá vendo aqui que o próprio Google já dá pra gente? Ele quer um envelope personalizado, por exemplo, tá? Aí ele quer um envelope personalizado. Aí ele busca, entende um pouco mais sobre como funciona o envelope personalizado. Aí ele vem agora e ele quer para a empresa, ou ele quer A4, ou ele quer para um convite. Aí aqui a gente já tem várias portas que a pessoa pode escolher. Então são várias jornadas, vários tipos de jornadas. E tem uma jornada específica para cada tipo de serviço que você está querendo divulgar. Então você tem que entender, saber, né, mapear quais são as palavras topo, meio e fundo da sua jornada, da jornada do seu cliente, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui de um aluno, te encontrei na web, solução de conteúdo digital, beleza, conteúdo, né? Vamos colocar aqui conteúdo. Uh, conteúdo. Não, vamos pôr aqui redação, vai. Redação de textos. Ó, criação de conteúdo. Pode ser para o Facebook, pode ser para rede social, pode ser para o blog, né? Então, para o blog. Então, esse aqui já é o primeiro estágio da pessoa que está querendo
conteúdo para o blog. Exemplos. Postagem de blog infantil. Tá vendo? Aqui já é outra coisa. A pessoa tem um blog infantil. Ela quer postagens para o blog infantil. Então, você tem que entender qual é, mapear, aprender a mapear as palavras topo, que são as que a pessoa começa a pesquisar sobre o serviço que você quer prestar. As palavras meio, que é quando ela começa a se aprofundar um pouco mais, né? Ó, para crianças e infantil, são duas palavras meio, né? Criação de conteúdo para o blog é a palavra topo. Infantil e crianças seria uma palavra meio fundo. E aqui, ó, vamos criar aqui só para vocês entenderem. Empresa empresa de criação de conteúdo para crianças, por exemplo, né? Ou redator de conteúdo infantil, por exemplo. Ó, redator de conteúdo infantil. Então, seria uma palavra fundo do funil. Por quê? A pessoa já pesquisou que tem criação de conteúdo, aí ela já entendeu que tem a criação de conteúdo infantil, e ela já entendeu que ela precisa de um redator. Aí ela já pesquisa redator de conteúdo infantil. Então, você precisa saber mapear essas palavras-chave do seu mercado, que o seu cliente está pesquisando. E aí, quando você faz isso, imagina só, a pessoa pesquisa ali, criação de conteúdo, ela te vê. Ela pesquisa criação de conteúdo infantil, ela te vê em primeiro novamente. Aí, quando ela pesquisa redator de conteúdo infantil, ela te vê novamente. O que acontece? Isso seria o funil no SEO, né? A pessoa cria você cria uma autoridade com essa pessoa gigantesca. Porque a busca orgânica, a pessoa sabe que é difícil estar lá. Que o Google ele é bem criterioso e que ele não coloca ninguém ali na primeira posição de besteira, né? Então, se você aparece em todas as palavras do seu serviço, você ganha muita credibilidade com a sua audiência e isso faz você converter muito mais, tá? O grande erro das pessoas hoje em dia é focar só no topo do funil. A maioria das pessoas, quando elas começam a tentar ranquear no Google, elas só focam no topo, elas esquecem o meio e o fundo. Elas querem posicionar para a palavra mais genérica, porque é a palavra que mais tem volume de busca. Então, assim, ela pensa, bom, eu vou posicionar para isso aqui, vou ter um monte de tráfego chegando no meu site, e aí vou conseguir ranquear muito bem, e vou conseguir ter bastante lucro. Mas não é isso que acontece. Até chega a visita, pessoas entram em contato, mas ninguém compra, não acontece a venda em si, a monetização. No caso dos anúncios, as pessoas até entram no site, mas não ficam ali para ver o anúncio e monetizar. Elas entram e já saem, porque né, a pessoa só estava em busca de uma coisa e já sai, entendeu? Então, é muito importante você aparecer para todas essas etapas do funil, beleza? Você precisa ter também uma boa estratégia de âncoras, saber quais são as palavras âncoras que você vai apontar nos seus backlinks, né? Variar bem. Ter uma rotina de backlink, de conseguir backlinks novos para o seu site, né? Se organizar e ter uma rotina onde todo dia, um dia da semana, você consiga reservar para ir atrás de backlinks, para publicar conteúdo em outros sites, em fóruns, comunidades, que nem o Bird falou lá. Né? Você tem que ter um espaço na sua agenda para ter essa rotina, e aí você tem que calcular, né, pelo seu tempo, pela sua habilidade, quantos backlinks você consegue por mês. E aí você tem que ter essa meta, né, de quantidade de backlinks mensal. Que assim, se você aponta, por exemplo, 10 backlinks em um mês, e aí no outro mês você só aponta 5, isso dá problema. Tá? O Google entende isso como uma manipulação sua. E o Google não quer isso. Ele não deixa que as pessoas manipulem os resultados da busca. Tá? Então, tem que ser uma quantidade igual ou maior a cada mês. Beleza? Se você quer entender melhor como fazer isso tudo, clica aqui no botão abaixo e me manda uma mensagem para a gente agendar uma call, onde eu vou analisar o seu site e analisar o seu caso e vou te dizer qual é a estratégia ideal que você tem que aplicar para conseguir descobrir tudo isso
e abordar o seu cliente da maneira correta e fechar muito mais clientes e muito mais vendas e acertar na estratégia, beleza?